Um sopro renovador no Vaticano. É assim que muitos estudiosos e milhões de fiéis em todo o mundo veem o Papa Francisco em seus mais de 2 anos no Vaticano, completados em abril. Seja pela ousadia como diplomata decisivo na reaproximação entre Cuba e Estados Unidos, seja pela coragem ao abraçar e chamar de anjo o chefe da autoridade palestina Mahmoud Abbas e canonizar 2 freiras palestinas, ou ainda pelo rigor com que manda investigar abusos de padres e bispos, trazer à luz casos de pedofilia e homossexualidade nas dioceses e cobrar punição para fraudes financeiras. Seja o assunto que for, ele sempre tem uma opinião marcante. Entre frases como: "Se uma pessoa é gay e busca a Deus, quem sou eu para julgá-la?", ele tem causado polêmica no mundo e gerado desconforto entre os cardeais. Nas redes sociais, algumas pessoas disseram que o Papa estaria passando dos limites. Eu acho que na história das relações internacionais a gente tem uma atuação, né, que, embora tenha perdido espaço, se a gente pega ali o crescimento do humanismo, a reforma protestante, ainda assim há um papel que o Papa desempenha historicamente, que é muito grande. Não é o poder bruto que a gente chama nas relações internacionais, mas é uma espécie de soft power, poder brando, né, que tem muito mais a ver com atração. Então a gente chama de ativismo diplomático isso, né, utilizando, né, o poder de mobilização e de atração da igreja, né, e dos seus fiéis no sentido de buscar apoio para algumas áreas da agenda da Igreja Católica. Para os especialistas, o Papa Francisco veio para ser um operário do diálogo, e onde não há diálogo, há bloqueio, seja ideológico, político, social, e se cria um clima rancoroso, preconceituoso que tem que ser quebrado. Como o peso simbólico do Papa é enorme, cada martelada repercute. No caso cubano, os 2 países negociavam um acordo há 20 anos, e quanto a que o Papa realmente fez para ajudar, os especialistas têm opiniões diferentes. Existe, antes da vontade do Papa, né, existem elementos políticos que precedem essa aproximação, o papel do Papa nessa aproximação, né? Por exemplo, a gente tem uma crise na Venezuela, que essa Venezuela que tem sido um financiador e um patrocinador da ilha, isso de certa forma isolou Cuba, né? E a gente tem grupos de pressão nos Estados Unidos, tanto favorável quanto contra o embargo, né, e os grupos, né, que querem fazer negócio com Cuba, né, também tem força. E tem a figura do Obama, né, que o Obama faz parte da sua agenda de política externa tentar, né, restabelecer relações com Cuba. Mas eu acho que o papel do Papa foi fundamental para construir a ponte entre os dois. Esse protagonismo que atribuem a Francisco, né, num possível reatamento entre Cuba e Estados Unidos, ele é falso. Já vinha se negociando isso há 20 anos. Várias pessoas contribuíram e teve pessoas fundamentais nesse processo, mas foram espanhóis, foram franceses, foram alemães, foram mexicanos, né, canadenses, né, países que há muito tempo tentam recompor, digamos, esse equilíbrio entre Cuba e Estados Unidos. Então, primeiro, não vamos desqualificar ou desmerecer o papel do Vaticano, mais do que o de Francisco. Mas também não vamos criar a imagem de um mago. Francisco levantou 2 varinhas mágicas, uma para os Estados Unidos, outra para Cuba, e disse assim: agora, plim, 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 plim. Pronto, senhores, agora os senhores sentam na mesa, certo? Isso não existe na história. Em visita ao Oriente Médio, o Papa Francisco pediu fim aos conflitos entre Israel e Palestina. Ele foi o primeiro pontífice a viajar diretamente à Cisjordânia ao invés de entrar por Israel. Francisco ainda encantou seus anfitriões palestinos ao referir-se ao Estado da Palestina, dando apoio ao total reconhecimento de sua soberania diante de negociações de paz paralisadas. Esse assunto gerou polêmica em todo o mundo. É preocupante essa maneira, eu chamo de desastrada, como historiador, como pesquisador, eu chamo de desastrada como Roma está tentando botar o pé de novo no mundo árabe, interferindo, propondo negociações, participando de mediações. É uma maneira desastrada como eles fazem, porque eles estão fazendo isso de uma maneira imperial. Eles estão retornando como se fossem os donos da paz. Eles não são os donos da paz. Na verdade, a preocupação dele não é necessariamente os muçulmanos, mas os cristãos, né, que é em torno de 2,5% da Palestina, os cristãos que moram na Palestina. A Palestina é território sagrado do cristianismo também, e a preocupação dele é de resguardar e conceder alguns direitos aos cristãos da Palestina.
O Papa também se manifestou com pedidos de paz entre o conflito das duas Coreias que teve início em 1950, quando o governo da Coreia do Norte decidiu invadir a Coreia do Sul, com o objetivo de unificar os países. As duas Coreias ainda não se manifestaram quanto ao pedido do Papa. Os conflitos desde 2003 entre a Ucrânia e a Rússia também despertaram o interesse do Papa, que pediu paz entre os dois países, mas ainda sem sucesso. A Síria, que vive uma guerra civil desde 2011, já teve até o mês de março mais de 215 mil mortos. A revolta popular contra o regime ganhou um caráter militar ante a repressão do governo, até virar uma guerra civil complexa na qual se enfrentam tropas leais ao regime, vários grupos rebeldes, forças curdas e organizações jihadistas. Com o intuito de acabar com o massacre, o Papa também pediu paz. A posição dele em relação à Síria foi, num princípio, de criticar a guerra civil, de pedir o diálogo, novamente pedir a paz, mas, posteriormente, é importante notar que, à medida que o Estado Islâmico começou a ganhar força na Síria, ele, de certa forma, recuou em relação a essa demanda, porque quem vai substituir, né, o Assad não é necessariamente de agrado, né, da comunidade cristã que está sendo perseguida pelo Estado Islâmico na região. No início do pontificado, seu carisma criou uma aproximação com fiéis que andavam afastados da Igreja Católica. Em visita ao Brasil, uma multidão de brasileiros e pessoas de mais de 100 países que chegaram para acompanhar a Jornada Mundial da Juventude ficaram horas à espera do Papa. Já nas Filipinas, o principal país católico da Ásia, quebraram seu próprio recorde de fiéis em uma missa papal. Em janeiro deste ano, 6 milhões de pessoas se reuniram na capital Manila para ouvirem o Papa Francisco. No entanto, suas declarações progressistas em relação à doutrina têm causado desconforto entre os altos cardeais. A posse de Francisco foi interpretada como uma intenção de renovação da Igreja. A primeira impressão que me causou quando ele saiu, digamos, saiu o nome dele como um dos preferidos, né? E depois, enfim, confirmado já na segunda votação, é que ele tinha sido designado, né? Ele tinha sido escolhido a dedo, mas não, mais que dedo, ele foi escolhido a raio-x. No meio de uma crise do Vaticano, não exatamente uma crise de fé, mas uma crise de modelo religioso, uma crise de evasão dos fiéis católicos de uma prática mais próxima, mais digamos, constante, né? As igrejas vazias, enfim. Ele foi eleito para cumprir um papel e ele está tentando cumprir esse papel, o papel de pregador. Ele é um jesuíta, ele viria, digamos, com essa memória histórica de pregador, de missionário, para tentar reabilitar o discurso e a pregação da Igreja Católica.